Graça e paz, meus irmãos. Vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus. E agora nós vamos ler Deuteronômio capítulo 9, a partir do versículo 6. Vamos ler verso 6 e verso 7. A palavra de Deus nos diz: Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor à ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Os versos 6 e verso 7, eles resumem uma série de narrativas que vai do verso 6 até o verso 24. É um pequeno resumo de como eles foram rebeldes diante do Senhor todo esse tempo da caminhada deles, e porque eles não deveriam olhar para os seus próprios corações e pensarem que pela justiça deles eles estariam entrando na terra do Senhor. O que nós temos aqui a partir do verso 6 é uma ampliação, um desenvolvimento daquilo que ele falou no Deuteronômio 9, verso 1 ao verso 5. Quando ali, especialmente no verso 4 e verso 5, ele fala sobre que o povo, eles não entrariam na terra por causa da sua justiça, seria pela maldade das nações e seria para confirmar a palavra do juramento que o Senhor havia dito a Abraão, Isaque e Jacó. Então, um desses três itens o Senhor pega aqui e ele começa a ampliar, a desenvolver esse conceito para que eles pudessem entender muito bem que não era por causa da justiça deles. E aí é interessante o texto, porque o texto ele traz uma lista de pecados, uma lista de erros de que Israel cometeu no passado, que são trazidos à memória pelo Senhor, não para condenar o povo, mas para fazer o povo ter um entendimento correto de quão dependentes eles são do Senhor, de quão frágeis eles são ao olharem para os seus próprios méritos e quão dependentes eles são do Messias, do Salvador, daquele que é o nosso mediador, que nos garante a vida eterna. Então o Senhor começa a trazer essa lista de pecados, eles começam aqui no verso 6 e verso 7 o resumo de que eles são um povo teimoso, de que eles provocaram a ira do Senhor. Para em seguida, o verso 8 ao verso 14, nós temos uma narrativa que destaca o evento da subida de Moisés ao monte e o período em que ele ficou ali no monte. O texto no verso 8 diz: Em Horebe vocês tanto provocaram o Senhor a ira, que o Senhor ficou irado com vocês a ponto de querer destruí-los. Quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Aqui Moisés começa a falar ao povo detalhadamente esse resumo, o que está por trás desse resumo no verso 6 e verso 7, os erros que eles cometeram. E eles cometeram em momentos cruciais da história. O primeiro item mencionado é no contexto da entrega das tábuas da aliança, em que um momento singular na história de Israel, quando Moisés sobe representando todo o povo ao monte para passar 40 dias e 40 noites, para receber as tábuas da aliança com os 10 mandamentos. E é nesse contexto que o povo peca contra o Senhor. Porque o verso 12 diz: E o Senhor me disse, levante-se, desça depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei. Fizeram uma imagem fundida para si. E o Senhor continuou dizendo: Tenho observado este povo, e eis que ele é povo teimoso. É a primeira evidência de que Israel é caracterizado por um passado não de boas obras, um passado em que ele pode com certeza dizer que não tem mérito nas suas conquistas, na sua salvação, é porque aquele evento em que o Senhor entrega as tábuas da lei, eles foram rebeldes, eles foram teimosos, eles se rebelaram enquanto o Senhor estava entregando a lei a Moisés, eles estavam embaixo do monte se rebelando. A partir do verso 15, o texto começa a narrar o momento em que Moisés desce do monte.
Então me virei e desci do monte, que estava em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam nas minhas mãos. Olhei e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Alguns aspectos que deixam em destaque essa rebelião, essa teimosia do povo de Israel. Primeiro é a repetição desse termo depressa. Como eles rapidamente, depressa, eles se desviam do caminho do Senhor. Poucos dias que Moisés subiu ao monte, eles já estão fazendo um bezerro. Eles já estão cometendo o ato de idolatria, a corrupção da adoração. Eles estão contrários à vontade do Senhor e chama a atenção o contraste em que em momentos em que Deus vai abençoar o povo de modo extraordinário, eles estão em um caminho completamente oposto, de uma rebeldia contrária ao Senhor, afrontando ao Senhor. Se Deus está visitando o povo, entregando a sua lei, o povo está ali levantando um bezerro. Isso marcou a história do povo de Israel, de tamanha rebeldia que eles tinham. Depois, o verso 21, ainda concluindo essa narrativa da descida de Moisés, o verso diz: depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, o queimei e o esmaguei, moendo bem até que se desfez em pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Moisés relembra quão irado ele ficou por aquele erro que o povo cometeu, porque eles haviam se apartado dos caminhos do Senhor. Enquanto Moisés estava recebendo as tábuas, eles estavam fazendo aquilo que é pecaminoso e provocando a ira tanto de Moisés como a ira do Senhor. E não somente isso, mas no verso 22 ao 24 temos como que uma conclusão dessa lista de pecados, uma referência a vários episódios. Verso 22 diz: também em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Referência a 3 eventos de murmuração, de rebeldia do povo que eles cometeram ali na narrativa do livro de Números. O verso 23 diz: também quando o Senhor vos enviou a Cades Barnea dizendo: e tomem posse da terra que lhes dei, vocês se rebelaram contra o mandato do Senhor, seu Deus, e não creram nem obedeceram a sua voz. E aí o verso 24 resume toda essa narrativa. O resumo é: vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci. Do Monte Sinai, na caminhada deles no livro de Números, no deserto que eles tiveram, até o momento que eles deveriam entrar na terra de Canaã, em Cades Barnea, ali em Números capítulo 13 e capítulo 14, eles novamente foram desobedientes e rebeldes, de tal modo que a marca deles era um povo pecador. O Senhor lembra isso para que, ao entrarem na terra e verem a boa mão do Senhor, a salvação pela graça do Senhor, ao entrarem na terra que representa a vida eterna na presença de Deus, eles entendessem que não era pelos méritos deles, não era por aquilo que eles fizeram, pelas boas obras ou mesmo pelas boas intenções que haviam nos corações deles. Mas aí é que o capítulo ele termina com a importância do mediador. O verso 25 até o verso 29 é quando Moisés ele se coloca como aquele que representa Cristo para interceder em favor do povo, e foi por isso que o povo não foi consumido, porque o mediador ele se colocou diante do Senhor para interceder, para que a bênção de Deus caísse sobre o povo. O verso 25 diz assim: fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Aqui é o segundo momento em que Moisés vai subir ao monte para receber novas tábuas, para ali suplicar a misericórdia de Deus, para que Deus não destrua o povo. E ali, pela bondade de Deus, o Senhor ouve aquela súplica, aquela mediação, e o povo ele é abençoado pelo Senhor. O verso diz, ainda no verso 25, estive prostrado porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. O verso 26, orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com a mão poderosa.
O verso 29, fechando todo o capítulo, diz: mas eles são o teu povo e a tua herança que tiraste com o teu grande poder e com o braço estendido. Moisés ora ao Senhor, suplica a sua misericórdia, e como aquele que representa Cristo, ele alcança favor diante do Senhor, e o povo é favorecido não pela sua justiça, mas porque o mediador, naquele em quem tem justiça, Cristo, ele consegue o favor do Senhor, o Deus de justiça. Só existe graça para as nossas vidas porque há justiça, porque no mediador há justiça. E nós estamos como que enxertados nele, na sua justiça, e por isso nós somos abençoados pela sua graça. Deus anuncia uma lista de erros do passado, para que o povo se lembre desses erros, não para viverem se condenando ou se sentirem desprezados pelo Senhor, mas esse lembrete vai ser um remédio contra a soberba, contra o sentimento de merecimento. Esse entendimento vai ser para eles se humilharem diante do Senhor, terem uma humildade devida, reconhecendo que tudo que eles têm, tudo que eles possuem, vem do Senhor pela sua graça e pelas suas bondades. Eles deveriam entender como eles necessitariam e necessitam do mediador. Eles só estão sendo abençoados, só têm vida diante do Senhor porque o mediador, aquele que é justo, aquele que é íntegro, ele operou a salvação para as suas vidas. O lembrar dos erros não é como aquilo que Satanás faz para nos acusar, para nos destruir. Deus faz o povo se lembrar desses erros para que eles reconheçam que a glória, o poder e a força deles vem do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça reconhecer a sua grandeza, a glória do nosso mediador, Cristo Jesus, que é por meio dele que nós podemos ter confiança de nós entrarmos na sua presença, na presença do Deus eterno e termos paz em nossos corações. Que o Senhor Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te damos graças pela tua bondade,